Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui novamente para mais um programa Med Saúde, continuando aquele nosso bate-papo, nosso encontro semanal de saúde aqui no canal 25. E novamente estamos recebendo o Dr. Moise para continuar falando sobre cardiopatias congênitas. Não é mesmo, Lupe? Vamos lá. Vamos fazer um bate-bola. Tá ótimo esse tema. Nós tínhamos conversado no primeiro programa sobre os tratamentos disponíveis. Você estava falando para a gente uma coisa que acho que vale a pena a gente reforçar, que é a questão de quão específico é esse tratamento, né? E a respeito de, infelizmente, no Brasil, muitas crianças não terem acesso. Eu gostaria que você voltasse um pouquinho para o nosso telespectador entender como que é difícil maturar um centro para fazer com excelência, obviamente, cirurgia cardíaca pediátrica. E o que isso impacta em termos de Brasil? Vamos lá. Primeiro, muito bom estar aqui com o Volpe, com o Aloysio. Obrigado pelo convite, com a audiência. Mas essa sua pergunta eu vou começar respondendo com um exemplo bem brasileiro. Vamos lá. Vamos lá. Uma vez a cada 4 anos, você pega os melhores jogadores que o país tem de futebol. Veja que o Brasil tem bons jogadores de futebol. E você pega essas pessoas e fala assim, joga aí. Você põe eles para jogar 2 meses juntos, 3 meses juntos. Eu pergunto, dá certo? Às vezes dá, só que às vezes dá muito errado. Veja o 7-1. Você maturar um centro de tratamento de crianças com problemas cardíacos é uma coisa extremamente complexa. Por quê? Não adianta pegar bons profissionais e colocá-los todos juntos e esperar que a coisa dê certo logo de saída. Existe uma necessidade de maturação do serviço. E quando a gente fala de maturação, a gente não está falando só do médico. A gente está falando de toda a equipe médica, os cirurgiões, os anestesistas, os intensivistas, os clínicos, os médicos responsáveis pelos exames. O corpo de enfermagem todo precisa ser maturado. O corpo de fisioterapia, o laboratório, o banco de sangue. Ou seja, da hora que você resolve fazer um centro de formação específica em cirurgia cardíaca para que as crianças sejam tratadas adequadamente, até que aquele centro chegue num ponto de comparação com os melhores centros do mundo, vão muitos e muitos anos de um esforço intensivo. E no Brasil, infelizmente, faltam centros. Pegando um gancho com o que nós discutimos no último programa, no Brasil nós teríamos uma demanda anual de 24 mil cirurgias cardíacas por ano. Nós fazemos cerca de 10 mil só. É muito pouco. Todo ano nós deixamos cerca de 14 mil crianças para trás. Olha isso. Isso, por que é importante? Quando nós conversamos com os gestores de saúde e nós perguntamos por que o país não investe em fazer centros que pudessem tratar a população adequadamente do ponto de vista de cardiopatia congênita, nós invariavelmente ouvimos a seguinte resposta: é muito caro. E de fato é muito caro. A questão é que cada criança que não é operada, e agora nós não vamos nem entrar no ponto de vista do custo humano disso, ou seja, de quanto sofrimento aquela criança tem, sim, de quanto sofrimento aqueles pais, aquela família vai ter. Isso é imensurável, sim, e impagável, sim. Né? Mas vamos entrar na questão dos números, ou seja, quanto custa um cardiopata? Veja que a criança cardiopata não tratada, não só ela mesma é uma criança que nunca vai se inserir no mercado de trabalho, nunca vai se inserir na cadeia de produção e consumo, como ela ainda vai tirar uma outra pessoa do mercado de trabalho e da cadeia de produção e consumo. Por quê? Você não deixa uma criança cardiopata em casa olhando para a parede. Alguém, o pai, a mãe, o vizinho, o avô, a avó, o irmão mais velho, alguém vai ter que ficar por conta de cuidar dessa criança. Então, cada vez que você não trata a cardiopatia congênita, você desinsere 2 pessoas da cadeia de produção e consumo. A criança e mais um. O cuidador.
Isso sai caro. Sai muito caro. E só para complementar ainda, e o gasto que vai ter com tratamentos para essa criança, fisioterapia, cuidados médicos, Sim. além de tudo isso daí, se você colocar na ponta do lápis, cidades pequenas que têm que transportar essas crianças com uma certa frequência para centros maiores, para consultas, retornos, etc. Ou seja, considerando tudo isso, a conta é estratosférica, ou seja, é muito mais caro não tratar a cardiopatia congênita do que tratar. Porque se tem uma coisa bonita na nossa especialidade é que, uma vez que você diagnostica a criança na época certa, trata a criança adequadamente num lugar adequado e segue a criança adequadamente, você tira aquela criança da curva de sobrevida do cardiopata, que é uma curva muito curta, e você joga essa criança para a curva de sobrevida normal. E isso muda completamente, não só a vida daquela criança em si, que vai se transformar num adulto que vai poder ter a oportunidade de crescer, estudar, trabalhar. Ter uma vida normal. uma rotina normal de vida. Você impacta muito a questão, claro, individual da criança, da família, mas você impacta muito o país também. Então a gente falou um número de 14 mil crianças que ficam para trás por ano. Vezes 2, porque a criança mais o cuidador, 28 mil pessoas que são excluídas da cadeia de produção e consumo anualmente. Faz a conta isso em 10, em 20 anos. Mais de 500 mil de pessoas, é uma coisa absurda. Né? Absurdo. Então, assim, realmente é difícil. Claro que a situação tem melhorado devagarinho. Existe a formação de mais alguns centros. Antigamente havia pouquíssimos centros, mas ainda assim, principalmente nas regiões mais carentes do país, a situação ainda é calamitosa, ou seja, existem crianças morrendo dia e noite de cardiopatias que têm tratamento. Ou seja, quase que não é mais um problema médico, é um problema social. O problema médico é quando aquela doença não tem mais tratamento. E claro, em algum momento, as doenças não têm mais tratamento. Fato é, as pessoas morrem. Se todas as doenças tivessem tratamento, as pessoas não morreriam. Mas a cardiopatia congênita, ela acaba gerando uma situação que as crianças estão morrendo numa situação que elas poderiam não morrer se elas tivessem acesso a meios adequados de diagnóstico, tratamento e segmento. Isso é uma questão muito séria. É impressionante isso e realmente esses números impactam quando a gente conversa e quando a gente vê o que acontece. E eu te pergunto, é verdade que algumas cardiopatias congênitas podem ter cura? E aí eu quero que você deixe claro para o nosso público que tem várias cardiopatias congênitas que a gente pode literalmente curar essa criança. E só um detalhe, no caso, é cura espontânea. Tem as duas situações, vamos falar das duas situações. A primeira, algumas poucas cardiopatías, que em geral são cardiopatias de menor impacto, de fato elas podem ter uma cura espontânea. Vou citar 3 rapidamente. O primeiro deles é a comunicação interventricular, que é uma comunicação que acontece entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Normalmente não é para ver essa comunicação. Nós sabemos que até o primeiro ano de vida, em determinadas situações, uma das válvulas do coração ela pode se deslocar um pouquinho e fechar esse buraco, efetivamente causando a cura daquela situação espontânea. Uma outra situação é o canal arterial. O canal arterial é uma estrutura que faz parte do coração fetal normal. Quando o feto nasce e vira uma criança, à medida que essa criança chora, isso gera uma série de alterações de saturação de oxigênio, de pressão, e o canal arterial tem que fechar. Alguns canais arteriais não se fecham imediatamente após o nascimento, porém, pode acontecer de alguns canais se fecharem no decorrer do crescimento da criança. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque alguns canais fecham, em geral são os canais de pequena repercussão. Os canais de grande repercussão, eles não fecham, eles precisam de tratamento precoce. E uma terceira situação é a comunicação interatrial. Alguns tipos muito específicos de comunicação interatrial, elas também podem se fechar espontaneamente, principalmente no primeiro ano de vida. Uma outra situação de cura espontânea, algumas arritmias também, elas podem se resolver espontaneamente à medida que a criança cresce. Por outro lado, nós temos a cura que é fruto de um tratamento médico. E nesse caso, a cardiopatia congênita ela é muito feliz como especialidade, porque grande parte das cardiopatias, elas ensejam situações que, uma vez que você opera a criança, e de novo, na época certa, no lugar certo, com o recurso certo, a criança fica curada.
é uma situação muito interessante, porque você faz uma cirurgia grande numa criança pequena, mas aquela criança fica curada e ela tem uma expectativa de vida normal. É claro que nem todas as cardiopatias congênitas elas têm uma cura completa. Existem situações que nós temos que fazer cirurgias que não conseguem restabelecer a anatomia normal do coração. A situação que mais acontece isso são as situações que são fruto do coração univentricular. Ou seja, o coração normal ele tem 2 ventrículos, que são as cavidades propulsoras do coração. Porém, eventualmente, a criança pode nascer com um dos ventrículos muito pequenininho, que a gente chama de ventrículo hipoplásico. E, veja, não existe ainda tecnologia para que nós façamos um ventrículo do nada. Algum dia talvez tenha, mas por enquanto não tem. Então nós fazemos uma série de manobras cirúrgicas para desviar o sangue dessa criança diretamente para o pulmão e deixar aquele ventrículo que sobrou como propulsor de sangue para o corpo. Essas crianças que fazem esse tipo de cirurgia, obviamente elas não ficam curadas da doença, mas elas podem ter uma qualidade de vida muito satisfatória. E elas podem ter uma extensão de vida muito satisfatória também. Imaginando que ela nasceu com um único ventrículo, sim. Estamos no lucro, né? Que é uma situação universalmente fatal. Se você não Sim, tratar uma criança univentricular, ela vai morrer. Veja bem, eu agora vou fazer uma pergunta para o Moishe, mas ele vai só responder para a gente no segundo bloco. Não saia daí. Eu quero saber, para a nossa volta agora, como é que você faz para se recuperar quando, infelizmente, todos nós que fazemos cirurgia sabemos que existe um insucesso? Como é que o Moishe, cirurgião, faz para se recuperar? Mas essa pergunta só no segundo bloco. Não saia daí, já voltamos num minuto. Estamos de volta com o Dr. Moishe Dalva, falando sobre cardiopatias congênitas, o que você precisa saber. E eu fiz uma pergunta de ordem pessoal para você, que é um grande amigo, e você uma vez me comentou uma coisa que eu fico pensando, né? A recuperação, como é que você individualmente faz a sua recuperação quando, infelizmente, a despeito de todo o teu esforço e tudo mais, você perde um paciente? Me conta aí. Vamos lá, é sempre uma situação muito complicada, principalmente porque grande parte desses pacientes evoluem bem, mas toda vez que você perde um, aquilo deixa uma marca na sua alma que não apaga nunca mais. É claro que você, com o tempo, cria mecanismos para você lidar com isso. O primeiro mecanismo, que é o mais importante, é você ter certeza que você fez o melhor que você pôde dentro do contexto. Você tem que entender que, por melhor que você faça, existe uma limitação biológica da vida e que a gente não consegue resolver todas as situações. A complexidade do fenômeno biológico é muito grande e, pior, o fenômeno biológico ele não é preditível. Ou seja, antes de você abrir o peito de um paciente, você não sabe como é que ele vai evoluir. Isso vale para qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, e isso também é muito importante, é, numa situação catastrófica dessa, ter sempre uma linha franca de conversa com a família. A família precisa entender que você fez o seu melhor e que, infelizmente, para aquela criança específica, naquela situação, não foi possível salvar a vida dela. Então, ter uma linha de conversa franca com a família é muito importante. A terceira coisa é o apoio da família, o apoio dos amigos. Isso também é importante. Por quê? À medida que você fica mais velho, vai ocorrendo uma mudança da sua postura com relação à medicina. Mas isso acho que é uma questão de maturidade. Eu me lembro, quando eu estava no começo da carreira, se eu tivesse um insucesso cirúrgico, um paciente morresse, eu ficava triste, ficava muito triste, mas essa tristeza passava rápido. Por outro lado, se eu operasse um caso difícil e fosse bem,
eu ficava eufórico um tempão, meses. Eu operei aquele caso, blá blá blá. À medida que eu vou ficando mais velho, é o contrário. Hoje em dia eu opero um caso dificílimo, vai bem, eu nem fico feliz mais. Fico feliz pela criança, mas não é aquela coisa que me empolga. Por outro lado, se eu tenho um insucesso, isso é uma coisa que fica pesando meses. Meses, né? Sim. Ainda mais que é uma sensação meio de contra natura, né? Sim. Porque você ter a notícia da morte de uma criança, quando você tem a notícia da morte de pai, mãe, adulto, assim, você tem o conforto que é o ciclo da vida, né? É doloroso, é penoso, mas é o ciclo da vida. Quando é uma criança, tem essa sensação de contra natura, né? Que não faz da ordem natural a morte da criança. Exatamente isso. E isso é muito difícil, não só da gente entender e aceitar, mas da família também entender e aceitar. Tem famílias que nunca conseguem se recompor da perda de um filho. Então, a responsabilidade que a gente tem quando a gente opera crianças, ela é muito grande, claro, de todo médico em geral, do médico que opera, mas quando você opera crianças, realmente você tem que ter certeza que você fez o melhor que você pôde naquele contexto, naquela situação. Isso é a única coisa que permite com que você vá em frente, porque, como eu te falei, e para te dar um exemplo bem prático, eu já operei milhares de pessoas, entre adultos e crianças. Eu não me lembro, se eu cruzar na rua com um paciente que eu operei, a não ser que ele me fale, você operou meu filho, se eu cruzar com a criança eu não vou lembrar. Mas todo paciente que morre, eu lembro deles, o nome, da situação. Então, assim, é uma coisa que marca muito. E ao longo do tempo, a cobrança com a gente mesmo vai aumentando. Vai aumentando, aquilo que a gente aumentando. estava falando. A gente comenta sempre isso, que a cobrança aumenta. E voltando aqui, é verdade que algumas cardiopatias congênitas só se manifestam na idade adulta? Sim, Volpe, é verdade, e isso é um problemão, porque às vezes a cardiopatia se manifesta do pior jeito. Um exemplo que a gente falou anteriormente diz respeito à gestante. Então, às vezes a gestante ela mesma é cardiopata, ela não sabia que era cardiopata, ela engravida e às vezes ela descompensa assim, de uma forma muito severa. E as opções de tratamento de uma gestante cardiopata são muito mais limitadas. Você tem que pensar muito antes de abrir o peito de uma gestante cardiopata. Algumas doenças realmente elas se manifestam numa idade mais tardia. Um exemplo típico, a coartação de aorta, que é uma doença que a aorta, que é a principal artéria do corpo, tem um estreitamento. Como consequência disso, a pessoa desenvolve uma hipertensão gravíssima. E como toda hipertensão, muitas vezes essa hipertensão não é diagnosticada. Então, veja que a pessoa daí tem dois problemas muito graves. Tem a cardiopatia congênita e a hipertensão. E essa pessoa às vezes descobre do pior jeito. Por exemplo, tendo um acidente vascular encefálico, tendo uma falência de coração, tendo uma insuficiência renal. E aí vão descobrir, mas por que essa pessoa é tão hipertensa? E aí descobrem que ela tinha uma cardiopatia congênita que, se tivesse sido diagnosticada no passado, a pessoa não teria evoluído daquela forma. Uma outra situação, algumas doenças de coração, elas acabam cursando de uma forma que elas acabam injetando muito sangue no pulmão. Esse sangue que vai a mais para o pulmão acaba levando a uma situação de uma doença pulmonar muito grave. E muitas vezes a pessoa começa a descobrir o problema do coração quando o pulmão dela já entrou numa falência total. E essas situações são muito graves e são muito difíceis de tratar. Então, é verdade sim que algumas cardiopatias se manifestam só no adulto, mas muitas vezes do pior jeito. Sim. E para o pai e para a mãe, quando descobre que o filho, a filha tem uma patologia cardíaca congênita, como os pais devem conduzir essa situação? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque infelizmente, e até por um mecanismo de defesa, muitos pais optam por negar a realidade e fugir da doença. Mas veja, não tem como você fugir de uma doença que está dentro do coração do seu filho. Não adianta negar a realidade. E isso é em especial cruel, porque às vezes a criança, você olha para ela, você acha que ela não tem nada. A criança tem poucos sintomas. Então, uma vez diagnosticada a cardiopatia congênita, é muito importante que ela seja adequadamente tratada. E como é que se trata a cardiopatia congênita? Então, a via comum é: o pediatra suspeitou que tem algum problema.
pede os exames revelam uma alteração, essa criança vai para o cardiologista pediátrico, que vai avaliar o contexto da situação. Ou seja, essa criança pode ser simplesmente observada. De fato, algumas cardiopatias você só vai observando. Essa criança precisa de cirurgia imediatamente? Essa criança precisa tomar remédios? E, a partir disso, os pais precisam seguir rigorosamente a orientação do cardiopediatra. Ou seja, se o cardiopediatra orientou que aquela criança precisa de cirurgia naquele momento, a criança precisa de cirurgia naquele momento. Se a criança precisa de um segmento a cada 3 meses, precisa do segmento a cada 3 meses. Enfim, precisa tomar o remédio, tem que dar o remédio direitinho. É isso. Ainda mais que a criança é dependente. Sim, dos pais. Dos pais ou dos seus responsáveis, Sim. né? Não tem uma autonomia, digamos É. assim. Eu vou te fazer uma pergunta que a resposta é óbvia, mas eu quero que você discorra sobre isso para o nosso público. A cirurgia de correção de cardiopatia congênita apresenta risco? Essa é uma pergunta excelente, é uma pergunta que Você deve ouvir isso todo de dia. todo pai, de toda mãe Sim, que vem sim. no consultório e que, obviamente, né, Sim. quer saber. Essa é uma questão muito interessante, você como cirurgião vai entender exatamente o que eu vou falar, você provavelmente tem exatamente a mesma sensação, mas essa sensação ela pode ser extensível, inclusive para as pessoas que estão nos assistindo. Toda vez que você opera um paciente, que você indica uma cirurgia, você está fazendo a pesagem de 2 riscos diferentes. Primeira coisa, obviamente que toda cirurgia tem risco, não existe cirurgia sem risco. E se alguém falar para um familiar ou para um paciente que existe uma cirurgia sem risco, é Tá mentira, mentindo. não existe. Tá mentindo. Toda vez que nós indicamos a cirurgia, nós fazemos a pesagem do risco da cirurgia, que a gente consegue exatamente estratificar, contra o risco de deixar aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto, enfim, com a doença que aquela pessoa tem. Se nós concluirmos que o risco de deixar a pessoa com a doença é menor do que o risco de operar, nós não operamos. Por quê? Para que você vai submeter aquela pessoa a uma situação que vai gerar um risco maior do que deixar do jeito que ela está? Por outro lado, se nós chegamos à conclusão que se nós fizermos a cirurgia, o risco da cirurgia é menor do que o risco de deixar aquela pessoa com aquela doença, obviamente que nós indicamos a cirurgia. Então, esse é o primeiro jeito que a gente faz para manejar o risco cirúrgico. Uma outra coisa importante, a medicina, e aí na medicina globalmente falando, aprendeu muito sobre manejo de risco com a indústria da aviação. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de segurança de uma empresa aérea, ele me deu uma aula, ele falou, olha, na década de 50, 60, a tecnologia começou a avançar tanto que as indústrias assumiram um modelo, um paradigma de pensamento que era o seguinte, os nossos aviões não caem. Na prática, o que acontecia? De vez em quando o avião, chapava lá para baixo e caía. Então isso levou a uma mudança de paradigma. A partir do momento que a indústria de aviação começou a pensar, nossos aviões podem cair por melhor que a gente faça, isso gerou uma necessidade de um incremento cada vez maior da qualidade, levando em conta, olha, por melhor que a gente faça, o avião pode cair. E na prática médica a gente procura atuar da mesma forma, ou seja, por melhor que a gente faça, a gente sabe que as coisas podem dar errado, a gente sabe que pode haver complicações, a gente sabe que a gente pode perder o paciente. Então isso faz com que a gente cada vez se esforce mais em busca da excelência. Por quê? A gente sabe que a gente nunca vai zerar o risco, mas quanto melhor a gente fizer, menor o risco vai ser. Meu querido Mochi, eu quero mais uma vez agradecer essa entrevista que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que eu, Aloysio e todos os que estão em casa aprendemos muito com você. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E quero deixar aqui de público meu conflito de interesse, porque o Mochi já é um amigo de longa data. Muito obrigado, Mochi. Eu brinco e falo que eu sou amigo do Volpe da época que eu tinha cabelo, né? Isso aí faz tempo. Mas queria agradecer o Volpe, o Aloysio, a equipe toda, os telespectadores. Foi um prazer muito grande. É isso aí. Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Estivemos aqui com o Dr. Mochi Dalva falando sobre cardiopatias congênitas, o que você precisa saber. Não se esqueça, toda semana, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você.